Bom, então, Matheus, acredito que a gente possa começar, né, dentro do que a gente tem planejado para falar um pouco sobre intensidade e densidade no treino, né? Sobre modulação, qualidade, manipulação, o que é, né? O que Uhum. é, o que não é, como nós podemos fazer isso. E aí, acho que esses são conceitos bem profundos, né, que envolvem muitos conhecimentos que estão acerca do que o jogo, do que vem sendo discutido no jogo, mas ainda vejo que nós não tocamos muito no ponto nas grandes discussões. Eu queria que abrir um pouco para você nesse momento, que você falasse o que você pensa disso, né? Aham. Em cima desses dois conceitos, para a gente poder desenvolver e pontuar alguns detalhes que vejo que são fundamentais. Certo. Bom, para falar sobre intensidade de maneira complexa, né, e não apenas física, e nem apenas tática ou técnica, tem que entender sobre os problemas do jogo, né? Então, a intensidade vai ter a ver ali com o tanto que o jogador vai ter que se esforçar para resolver o problema do jogo, né? Então, se ele conseguir fazer o máximo possível dele para resolver o problema do jogo, isso vai ter a ver com a intensidade. Já a densidade vai ter a ver com a questão do número de situações problema que acontece num determinado tempo. Então, a modulação dessas duas variáveis aí vão interferir muito e nortear bastante o treino, né? E para modular para modular a intensidade, é muito importante que se saiba em qual a zona de desenvolvimento proximal os atletas estão, porque se eu der um problema muito elaborado para eles resolverem, eu não vou conseguir mexer com isso de maneira satisfatória, e nem se eu tiver com e nem se eu tiver com um problema muito abaixo também deles, que eles vão resolver muito simples e eu não vou conseguir desenvolver isso também. Então, você tocou num ponto importante aí, que é a qualidade também, né? Que isso também faz a diferença e até gostaria que você falasse um pouco dessa questão da densidade, da qualidade da densidade e da intensidade também, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor, né? Houve uma inversão quando eu mudo de paradigma, né, algumas coisas começam a ser enxergadas de uma maneira um pouco diferente. Então, dentro, dentro de um paradigma mais cartesiano, eu vou olhar muito para a quantidade, né, dentro da intensidade e da densidade. Então, dentro de um paradigma cartesiano, eu vou pensar no mais, né? Como eu vou fazer mais. Então, eu preciso ter um treino mais intenso, um treino mais denso. E aí, quando eu começo a pensar que eu tenho que integrar muita coisa, muitas ideias, muitos conceitos, muitas variáveis para poder atender com otimização de estímulo aquilo que eu realmente quero ter, que eu preciso ter, eu preciso começar a pensar não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. E aí, o intenso passa a ser o ótimo, né? Então, o jogador começa a ter que resolver problemas. Então, antes, se ser intenso era resolver lá fisicamente, né, uma série de 10 tiros de 400 metros, de 200 metros, hoje o mais intenso é resolver da melhor forma possível o problema que o treino está propondo. Uhum. Só que aí a gente entra numa outra questão. Não é só resolver o melhor possível o problema que o jogo está propondo, porque ele pode resolver no treino 3, 4, 5 vezes da melhor forma possível. Mas no jogo ele vai ser submetido a resolver 60 vezes, Uhum. 70 vezes. E isso implica em resistência física e resistência cognitiva, e eu preciso considerar isso. Quando eu começo a considerar isso, eu entro na questão da densidade. Então, o meu treino tem que ter uma manipulação de densidade justamente por esse fator. Porque o meu atleta, ele precisa resolver bem os problemas dentro de uma perspectiva de intensidade que é nova, mas eu preciso manipular a densidade
para que ele tenha performance de jogo, porque não basta que ele resolva 3, 4, 5 vezes, mas não esteja adaptado do ponto de vista motor, do ponto de vista cognitivo, para resolver o problema, o número de vezes que o jogo vai propor. Ele tem que sustentar o tempo de jogo em altíssima performance, resolvendo bem o problema. Então, essa manipulação ao longo, ela vai ser feita ao longo das sessões de treino, ao longo da semana, ela leva muito em conta uma ideia que surgiu na periodização, né? A gente saiu um pouco da ideia dos microciclos e foi um pouco para a ideia do morfociclo, né? Da gente ter um morfociclo padrão, da gente ter uma estrutura semanal que vai considerar o último e o próximo jogo, para dentro disso eu conseguir equilibrar as cargas, saber quando eu vou treinar com densidade alta ou densidade baixa. E aí, Matheus, eu vejo que surge um outro problema, há ainda uma confusão dos termos sobre densidade e intensidade. Então, eu posso treinar em altíssima intensidade todo dia, aliás, eu devo treinar em altíssima intensidade todo dia, mas é quase que impossível eu treinar em alta densidade todo dia. Então, eu preciso manipular, criar curva semanal para considerar recuperação, aquisição, pré-jogo. Eu preciso estar o tempo todo equilibrando esses fatores. E dentro dessa ideia, a gente começa a entender. Então, a intensidade, ela tá muito ligada ao como fazer, né? Ao como eu vou resolver o problema, ligado ao quanto de carga cognitiva, quanto de carga física eu preciso empregar para resolver cada problema. E às vezes vai ser uma carga física muito baixa e altíssima cognitiva, às vezes altíssima do ponto de vista físico e baixa do ponto de vista cognitivo, porque é um problema cognitivamente simples, às vezes alta do ponto de vista dos dois, e eu preciso considerar isso dentro de um viés de qualidade para eu manipular a densidade. E nós entramos a partir disso numa questão de treino, né, de qualidade do treino. Ou seja, o que vai me dar intensidade e densidade com qualidade? A similaridade com que eu consigo criar no meu ambiente de treino, no ambiente de jogo. Então, o quanto o meu exercício ele tem correlação com a ação físico, técnica, mental, cognitiva com que o atleta vai resolver no jogo. Independente se eu vou fazer em pequeno ou grande espaço, como eu vou manipular isso, eu preciso ter bem claro que a relação entre o que ele vai fazer no treino e no jogo que vai me dar qualidade de intensidade e densidade. Então, a gente, a partir disso, tem alguns mitos, né? E, basicamente, é isso que eu falaria, mas eu coloco aí para você. Não sei se ficou claro, não sei se tem algum ponto que ficou ainda divergente ou que ficou aberto aí que a gente poderia explorar ainda. Sim, só para complementar, até a questão de como você vai programar ali a atividade, como você vai, por exemplo, mexer com o tempo, vai mexer muito nisso, né? Porque às vezes, do ponto de vista fisiológico ou até cognitivo, a questão ali do aumento da densidade e da questão de entrar numa intensidade que realmente vai ajudar o atleta a se desenvolver num aspecto ali cognitivo, vai passar por chegar a um tempo de atividade em que a resistência de concentração dele, por exemplo, né, esteja realmente sendo desafiada ali, né? O jogador já tem que resolver problemas de uma maneira assim, com a perna tá pesada e ele ainda precisa pensar, pô, ele precisa continuar no jogo, imerso ali e não deixar outros fatores do ambiente tirarem essa imersão dele no treino, né? Então, vários aspectos ali da modulação da carga complexa, né? Vamos dizer, vai influenciar nisso, né? Lógico que a gente não pode ter exageros, mas eu acho que um grande erro que ainda se comete quando se pensa em treino a partir de jogos, porque quando a gente planejava a carga de maneira física há 30 anos, 25 anos, 20 anos, você tinha lá algo a cumprir e você cumpria aquela carga física, como ela tinha que ser feita. Eu vejo que hoje a gente talvez não precise se apegar ao tempo, a gente pode se apegar ao problema. Então o tempo é uma referência, mas o problema talvez seja a grande referência.
A partir do momento que meus atletas, como sistema, estejam resolvendo bem o problema, significa que eles estão adaptados àquele problema. Mas um erro, eu não posso incorrer num erro, que é o seguinte: toda vez que meus atletas apresentarem fadiga, eu encerro o exercício, eu encerro o treino, porque aí eu não vou trabalhar em cima dessa perspectiva que você falou, sobre a fadiga física e cognitiva. E ela é importante porque o meu atleta vai trabalhar sobre isso no jogo. Ele vai muitas vezes no jogo trabalhar num nível de saturação. E se eu conseguir adaptar bem ele durante os treinos para que ele consiga, sob fadiga, tomar boas decisões e ter boas soluções motoras sob fadiga, isso é treino, isso é prática, isso também pode ser adquirido com o tempo, sem que, óbvio, eu leve ele à lesão, sem que eu leve ele a um estado de potencializar a chance de ter uma lesão, mas isso precisa ser treinado, porque eu preciso ter atletas que sejam resistentes do ponto de vista físico e mental dentro do campo. Isso eu só vou construir se eles estiverem trabalhando muito próximo ou até um pouco além do limite daquilo que ele apresenta naquele momento, dentro de uma ideia de desenvolvimento do atleta. E claro que também isso vai estar sendo considerado de acordo com a distância do jogo, né? Como você disse aí, em questão de entender, né, a semana de treino ali, para realmente saber em que momento fazer esse tipo de situação, né? Claro, eu vou ter várias referências, né? Hoje nós temos muito controle de GPS, bastante gente tem acesso, mas para quem ainda não tem acesso, o tempo é uma primeira referência, o aspecto dos atletas, a qualidade com que eles estão tomando decisão no treino é um outro aspecto importante que eu posso levar em conta, então eu consigo saber porque eu conheço o grupo que eu trabalho, eu sei uma média de acerto técnico que eles têm. Quando essa média começa a cair muito, significa que eles estão entrando em fadiga, né? Independente se ela seja física ou mental, até porque não tem como eu separar. Elas são manifestações, né? São duas manifestações de fadiga diferentes, que são difíceis de eu separar. E aí dentro disso, eu começo a ter algumas referências para saber, óbvio, a experiência, o tempo de trabalho é importante, para você poder ter boas referências sobre isso, mas também é importante saber que parar treino quando o atleta entra em fadiga, eu vou gerar jogadores que, a partir de determinado momento do jogo, quando entrarem em fadiga, estão desadaptados a tomarem decisões sob aquelas condições que o jogo vai propor. E muitas vezes, Matheus, o jogo ele vai propor uma fadiga física e cognitiva por outros aspectos, não só pelo tempo. Não só por ele andar ali 70 minutos, 75 minutos, mas porque eu vou enfrentar um adversário ou cenário que vai me impor aquela fadiga. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou enfrentar adversários que consigam manipular bem o jogo, talvez eu entre nesse caráter de fadiga aos 20 do primeiro tempo, porque é um adversário que manipula o jogo tão bem que me obriga a entrar num volume de ações anaeróbias em sequência ali que me coloca em fadiga. E aí, como que meus atletas vão responder? Se eu estiver num ambiente hostil, com torcida contra, estádio cheio, um ambiente em que, assim, praticamente eu não consigo trocar informação verbal, porque o som é muito forte. Isso vai gerando uma fadiga cognitiva, isso vai gerando uma percepção do ambiente para os jogadores que esgota o jogador do ponto de vista mental. E se eu não tiver com essa adaptação bem estruturada, como que eu faço para responder? Então é importante que dentro do meu treino, quando eu vou considerar lá intensidade, densidade, eu vislumbre todos esses cenários e percebo o seguinte, que vai me dar bastante força física e mental para eu sustentar o jogo, né? É o tipo de adaptação que eu vou construir no meu treino. Eu conseguir, no meu treino, simular cenários muito próximos daquele que ele vai enfrentar no jogo. E resolver os problemas do jogo não são só resolver os problemas táticos do jogo, as decisões passe. Eu vou cruzar na área, eu vou passar para trás, vou circular. Isso não é só isso o jogo. O jogo também envolve esse tipo de decisão. O jogo fugiu do meu controle, entrou num caráter X, que eu não estou tão adaptado a jogar. É um pouco diferente. Qual é a minha resposta? Isso também é saber resolver problemas do jogo. E o meu treino precisa considerar isso como uma variável importante. Então, eu preciso criar esse tipo de cenário dentro do meu treino.